sempre o mesmo fim repetirá. Essa foi a nossa punição. Cada momento que vivermos sempre levará esse pecado e maldição. Estou vagando aqui sem direção. Nesse abismo eu tento me encontrar. A dor em risos chega a se esconder. No escuro eu só busco a luz. Gritarei a esse amanhã, por favor, só a deixe ficar, sem mais esquecer. E que a luz possa vir ao que nunca chegou, para transformar essa noite em dia. Farei minhas mãos encontrarem suas mãos, e não te deixarei. Vou aqui gritar, se for meu pecado, então irei aceitar. Estamos a buscar a luz que pode colorir o céu no amanhecer. Encontre a sua luz, pra ter de volta a cor que um dia em seu olhar brilhou. Mael, sem perder tempo, começa a recitar o feitiço para remover o mandamento de Derrere, enquanto ela cai lentamente. A sua marca demoníaca começa a desaparecer. O seu mandamento é retirado. Elizabeth corre aflita em sua direção. E Mael finalmente conseguiu pôr as mãos no quarto mandamento. King percebe que ele pretende absorver o mandamento da pureza e pretende impedir que ele faça isso. Porém, ele não tem mais condições de continuar lutando. Muito machucado e fraco, ele cai inconsciente. Sariel, muito preocupado, grita para Mael que se ele absorver mais mandamentos, ele nunca mais será o mesmo. Então Mael implora para ele não fazer isso, mas Mael ignora completamente seus companheiros e absorve o quarto mandamento. E ao fazer isso, uma forte luz começa a emanar do seu corpo. E a luz é tão ofuscante que afeta todos que estão ali. A cena muda. Tudo está escuro, até que ela finalmente abre seus olhos. Derrere acorda. Confusa, ela se lembra que tentou parar Mael, mas falhou. E no fim acabou tendo seu último coração perfurado. E ela entende, tem ciência de que infelizmente está morta. Porém, ela não sabe onde está, se pergunta se ali por acaso seria o purgatório. Mas na realidade, ela percebe que aquele lugar é idêntico ao mundo dos demônios. Porém, isso não é a única coisa estranha, pois aparece alguém que ela não esperava ver novamente. Essa pessoa diz para ela que os rumores eram mesmo verdade, que quando Aranak e Zenon tentaram executar as deusas prisioneiras, Meliodas os matou e tentou escapar do mundo dos demônios com elas. Ao ouvir essa voz, Derrere congela e se vira lentamente, não acreditando que aquilo é verdade. Como Monspier pode estar ali? E ele pergunta para ela o que eles irão fazer mediante a atitude do comandante deles. Sem entender, ela questiona, mas como assim? O Meliodas foi nosso comandante há muito tempo. Porém, uma outra pessoa responde Monspier. Ela diz que irão atrás dele e irão capturá-lo. Uma outra Derrere aparece. Irritada, ela diz que não liga que ele seja o comandante. Um traidor é um traidor e ela nunca irá perdoá-lo. Então, a ficha de Derrere finalmente cai. Tudo aquilo que ela está vendo ali é uma visão do que aconteceu há 3.000 anos atrás. E aquele lugar é o submundo. E nesse momento, Monspier diz algo extremamente importante. Ele diz: o que acha de seguirmos o exemplo de Meliodas? Mas a Derrere grita com ele, dizendo para ele não falar besteiras. E ele simplesmente responde dizendo que era uma brincadeira. Ou não. E é aí que Derrere percebe que há muito tempo, desde 3.000 anos, tudo poderia ter sido diferente.
Montpierre não queria participar de uma guerra sem sentido. Ele queria e sempre desejou, desde aquele tempo, uma vida melhor, uma vida de paz ao lado de Derrerê. Mas naquela época ela não percebeu isso e partiu. Sem escolhas, Montpierre então a seguiu, pois ele jamais a deixaria sozinha. Tudo que ela mais queria hoje era viver ao seu lado tranquilamente, e isso ela poderia ter tido desde aquela época, se ela tivesse dado mais atenção àquele que nunca questionou, àquele que nunca deixou de fazer suas vontades, àquele que nunca a abandonou. Derrerê apenas pode, neste momento, agradecer, dizendo: obrigado, Montpierre. Obrigado, Elizabeth. E neste momento, Elizabeth está ao lado de Derrerê. Mesmo abalada por tudo o que aconteceu, ela se demonstra forte. Diz para Derrerê que agora ela pode descansar em paz. Elizabeth promete que irá parar tanto Mael como esta guerra santa sem sentido, e que também irá salvar Meliodas. Que postura, né? Sensacional da Elizabeth. Mas não será nada fácil parar Mael. Hawke pergunta a Elizabeth o que é essa bola de luz oval, e ela responde que isso parece ser uma espécie de casulo. O corpo de Mael está rejeitando os mandamentos, porém ele está a todo custo tentando se fundir a eles. Do outro lado, Talmiel segura Sariel em seus braços, pede para que o arcanjo aguente firme. Mas Sariel não tem muito tempo. Desaparecendo, ele diz para Talmiel que eles falharam em sua missão. Sariel, dando tudo de si naquele momento, usou todo o seu poder para prender Mael, diferente de Talmiel, que acabou soltando Mael. Chorando, o arcanjo se lamenta, diz sentir muito por não ter conseguido. Mas, infelizmente, aquela era a única chance deles de parar Mael. Agora, nem a escuridão nem a luz irão funcionar mais em Mael. Os únicos que podem ter uma chance contra ele agora é a fada, ou é gigante ou humano. Porém, o rei das fadas, o King, está totalmente esgotado, e mesmo que se fosse curado, Sariel acredita que ele não teria poder suficiente para derrotar Mael. Já o Golter, com a sua magia, poderia ter alguma chance, já que uma vez conseguiu mudar Mael com o seu poder, mas esse Golter diante deles talvez não, pois ele não é o mesmo Golter sangue frio dos 10 mandamentos. Dentro daquela luz distorcida, a encarnação de um demônio está tentando nascer, e não mais o Mael que eles conheciam. Sariel se lamenta por não ter conseguido salvar Mael e nem proteger Elizabeth. Ele considera isso uma vergonha para os 4 arcanjos, e pede perdão para a Suprema Divindade. Desesperado, Talmiel então grita: Mael, lembre-se da gentil alma que você costumava ser. Neste instante, uma rajada de luz sombria atravessa o corpo de Talmiel. E da esfera de luz, diversas rajadas de luz e escuridão são atiradas para todos os lados. Golter protege Kingo carregando em seus braços e se aproxima de Hawke e Elizabeth, enquanto Elizabeth tenta curar o King o mais rápido possível. Golter se torna o escudo deles e diz que tudo isso que está acontecendo é por sua culpa. Uma rajada de luz se aproxima rapidamente de Elizabeth, mas Golter usa seu braço para protegê-la. Ele revela que pensou que se sacrificando tudo estaria resolvido. Mas a ira de Mael não pode ser reprimida. Na realidade, ela só ficou ainda mais fora de controle. Golter pede perdão a Mael, porque ele decidiu que irá lutar com ele para proteger seus amigos. Por seus amigos, ele não pode ficar de braços cruzados. Aceitando o seu pecado, a marionete do altruísmo mais uma vez se levanta. E chove luz e escuridão dos céus. Liones está sendo totalmente devastada, mas Dreyfus, com a ajuda dos outros cavaleiros, fazem de tudo para salvar todos os moradores. De longe, House e Gilla observam todo aquele caos,
Gyula percebe que os raios de luz e escuridão estão vindo da direção para onde Elizabeth foi levada. E isso é bastante curioso. O Teatro do Céu, todo esse tempo, estava exatamente em cima do Reino de Leões. Já Hauser não faz ideia do que está acontecendo lá. Ele acredita que Diane deve estar bem preocupada com King, mas ao se virar ele percebe que a Diane desapareceu. E a coisa continua tensa no Teatro do Céu. Walter permanece protegendo seus amigos e tenta mais uma vez se defender de um poderoso raio de luz que parte na direção deles. Mas desta vez algo estranho acontece. Um portal se abre, fazendo a rajada de luz desaparecer. E o responsável por criar esse portal foi o Oslo, o cão protetor das fadas, ou simplesmente a reencarnação de Ro. Porém, o outro raio de luz parte em direção a todos, e neste instante surge um imenso braço que sai da boca de Oslo, desviando facilmente a rajada de luz. E o seu corpo, revestido pelo heavy metal, se torna uma defesa impenetrável. King pergunta: "O que você está fazendo aqui?" E ela responde: "Nós prometemos sempre ficar juntos, não foi? Então eu vim. Diane, o pecado da serpente dos 7 pecados capitais chegou." E girando seu martelo, ela repele todas as rajadas e pergunta qual é a situação. E Walter rapidamente, através de sua magia, transfere para a mente de Diane as informações sobre tudo o que aconteceu. E claro, ela fica bastante surpresa ao descobrir que Starossa era Amael dos 4 arcanjos, e que essa era a grande verdade por trás do fim da Guerra Santa de 3.000 anos atrás. É muito triste também pela morte de Derrere, e de fato parece que Sariel e Talmiel também foram mortos. Mas eu acredito que eles ainda não desapareceram por completo, e que farão ainda seu último ato. A enorme luz que encobre Amael fica mais calma, ela para de irradiar energia, e Diane pede para que todos prestem atenção, pois a luz começa a diminuir também, até que então finalmente se revela a nova forma de Amael. O arcanjo agora tem 6 asas, metade delas encobridas pela escuridão. Seu cabelo também cresceu, e nós não podemos mais ver o seu rosto, que está encoberto por um pano que contém a marca dos 4 mandamentos que ele absorveu. E essa nova transformação, e principalmente a pressão mágica que agora exala de seu corpo, deixa todos os pecados assustados. Isso porque agora ele tem mais de 200.000 de nível de poder. E as únicas palavras da Elizabeth são: "Pessoal, corram." Algo estranho começa a acontecer. Uma das marcas desaparece do pano que cobre o rosto de Amael. O arcanjo invocou literalmente o poder do mandamento do amor na palma de sua mão. E ele chama essa habilidade de bola de luz da compaixão. E Amael lança todo esse poder concentrado. O impacto da explosão é colossal. E arremessa todos contra o chão. King aparece bem machucado, porém está mesmo preocupado com a Diane. Ele pede para que Elizabeth cure suas feridas, e apesar dela estar bem machucada, revela que não sente dor e que na verdade se sente muito bem. E algo anormal começa a acontecer. Diane e King começam a adormecer do nada. No fim, todos parecem cair num sono profundo. E após esse poderoso ataque, a marca do mandamento do amor retorna novamente para o pano que cobre o seu rosto. O arcanjo acreditou derrotar todos com esse último ataque, porém ele constata que Elizabeth ainda continua de pé, e 3 presenças saltaram para cima de Amael. Eles são King, Diane e Walter.
E se você está aí tão confuso quanto o Mael nesse instante, o Walter então explica o que de fato aconteceu e como eles foram parar ali. Ele revela que o ataque que Mael desferiu contra eles transforma a dor e o sofrimento causados pelo seu ataque em prazer, fazendo com que todos os oponentes fiquem sonolentos, permitindo assim que o Mael os mate facilmente. Sem dúvidas é uma técnica bem assustadora, porém ela não irá funcionar contra eles, graças à habilidade do Walter despertar de sensações. Pois através dessa habilidade ele conseguiu acordar todo mundo, anulando assim os efeitos da habilidade do Mael. A única desvantagem é que agora eles estão sentindo uma dor insuportável, mas nesse caso a solução fica por conta da Elizabeth, que levanta seus braços e cura todos os ferimentos de Diane e King. Já o Walter ativa seu tesouro sagrado, expansão de alcance especial, e diz para King e Diane que esse é o momento para eles usarem aquela técnica. Walter começa usando o caleidoscópio e nesse mesmo instante, tanto King como Diane também estão prontos. Os três ativam o ataque da Trindade. Para vencer a morte, Fada, Gigante e Marionete combinam suas forças. Com a união de seus laços, eles atacam o monstro que amaldiçoa o mundo. E King começa usando a sexta forma inédita da Sastifo, Vestimenta Hígrida. A sua lança espiritual se transforma em sua roupa de batalha. E confiante e determinado, King apenas diz: "Vamos lá, Sastifo." E King parte em alta velocidade para cima de Mael. Enquanto isso, lá embaixo, Diane faz a sua dança, a dança de dolor. E Walter continua mantendo sua magia ativada, e essa combinação de poderes é o ataque da Trindade. E nesse momento nós podemos ver vários Kings que atacam Mael numa velocidade impressionante. Hawk acorda e surpreso se pergunta o que está acontecendo. Inicialmente ele não entende por que existem tantos Kings, mas logo depois ele compreende que eles são uma ilusão criada pelo Walter e que Diane com a sua dança está aumentando o poder do King. Que incrível, né isso? Desta forma King nitidamente se sobressai, mas Oslo demonstra estar preocupado com King. Mas o Rei das Fadas luta majestosamente, não dando chances de contra-ataque de Mael. Feliz, Diane diz que Mael não consegue acompanhar o King verdadeiro e nem suas ilusões. Mas cansado de apanhar, Mael recua e a marca do mandamento da verdade desaparece do pano que cobre seu rosto. Mael invoca o sino da verdade. Todos ficam sem entender o que isso significa, até que então todas as ilusões do King desaparecem. Mael, através do poder do mandamento da verdade, apagou todas as mentiras. Com isso, o poder de ilusão do Walter não funciona mais, assim como qualquer outra magia simples. E Mael, sem demorar muito, invoca outro mandamento. Elizabeth pede para que todos fiquem atentos, até que ela percebe que algo estranho começa a acontecer no chão. Mael, através do mandamento do silêncio, invocou a foice do silêncio. Com ela, ele ataca, ferindo a coxa de Diane e as costas de King. Ferido e preocupado, King pergunta a Diane se ela está bem, e ela responde que apenas acabou baixando a guarda, mas que isso não irá acontecer novamente. Diane então usa seu heavy metal, mas nada acontece. A sua magia não está funcionando mais, e a armadura de King, por sua vez, se despedaça. Ele também não consegue mais levitar e cai. Sem entender o que está acontecendo, ele diz que a Sastifo também não está mais respondendo às suas ordens. Ao tirar sua roupa, ele percebe que tem uma marca em suas costas.
E essa é a marca da maldição do silêncio. Tanto King como Diane tiveram sua magia selada. E a situação fica ainda mais complicada, porque Mael invoca novamente o poder do mandamento do amor. E diante dessa situação tensa, com King e Diane inutilizados, Gualter entende que um ataque como esses, nessas condições, pode ser fatal. E sem pensar duas vezes, Gualter toma uma atitude surpreendente. Ele agarra Mael, imobilizando ele e impedindo que ele faça seu ataque. E claro, esse ato deixa todos perplexos. Gualter pede perdão para Mael. Ele diz que ele realmente queria salvá-lo, mas que para proteger seus amigos, ele agora tem que derrotá-lo. E finalmente é revelado que ele pediu para Merlin enquanto ela o consertava. E ele pediu um dispositivo de autodestruição. E Merlin usou a magia extraída do Sunshine de Escanor como base, adicionando os 4 elementos da destruição e levando ao máximo com seu Infinite. E esse dispositivo de autodestruição pode obliterar qualquer coisa viva em um raio de 10 milhas. A magnitude dessa explosão é realmente algo surreal. E Gualter pede para que Oslo use o seu poder para tirar todos dali. Mas algo estranho começa a acontecer. Gualter sente uma enorme pressão e cai literalmente no chão. Ele percebe que o incenso no ar deixou seu corpo extremamente pesado. E não foi somente a carga do seu corpo que ficou pesada, a sua consciência também. Em cima de Gualter, olhando para ele, está Naja. E ele não tem certeza se ela é uma ilusão do mandamento ou um sonho que seu coração deseja. E ele chega até pensar que ela pode ser real. E esse é o poder da maldição do mandamento da pureza, ou incenso da pureza. Gualter, preso na ilusão do peso de sua consciência, preocupa os demais. Elizabeth tenta curar o mais rápido possível Diane. Mas eles não têm muito tempo. Mael invoca novamente o mandamento do amor, bola de luz da compaixão. A morte se aproximava dos pecados. Porém, percebendo esse perigo e a morte certa, caso esse ataque atinja todos, Oslo toma uma atitude. Para proteger seus amigos, o cão protetor das fadas salta em direção à morte, se colocando na frente daquele mortal ataque. Oslo não teme a morte e encara o mais poderoso dos inimigos para proteger aqueles que ama. Distante dali, vemos o clã dos gigantes ao lado do clã das fadas em meio a todo aquele caos. Mas algo chama a atenção de Gerard. A fada pressente que algo muito ruim está para acontecer. E ela chama pelo nome de Ro. Ela se lembra e repete as suas últimas palavras de 3.000 anos atrás. Diante de uma situação desesperadora, Oslo se sacrifica para salvar seus amigos, aquele que viveu sua vida inteira honrando o antigo juramento. E King não consegue acreditar no que vê. Diane, triste, diz que Oslo os protegeu. Vendo o corpo de Oslo caindo, King ordena que a Sastife o pegue, mas em vão, pois sua magia continua selada. E é Diane com suas mãos que segura o corpo de Oslo. E essa cena é muito comovente. King está totalmente abalado.
Diane chora. King chama por Oslo. Chorando muito, ele diz que não era isso que ele queria. E pergunta: por que você fez isso? E Hawke responde que é óbvio, porque ele queria proteger seu precioso rei. Porém, infelizmente, Mael já está preparando outro ataque. E Mael lança novamente sua bola de luz da compaixão. E totalmente indefesos, nada mais pode ser feito. Porém, um milagre acontece. A explosão de luz é contida. Até mesmo Hawke fica sem entender o que aconteceu. Mas Diane responde que Gideon atendeu seu chamado, graças à maldição do silêncio ter sido dissipada. Ela diz que a peculiaridade especial de seu tesouro sagrado é conhecida como para-raios. E desta forma, ela é capaz de redirecionar qualquer ataque mágico diretamente para a Terra. E foi assim que Diane conseguiu parar o ataque de Mael e salvar todos. Mas Hawke fica indignado por Diane nunca ter usado essa técnica tão eficaz antes. Porém, a consequência do uso dessa técnica é algo bem delicado. Com a magia redirecionada para a Terra, as criaturas que vivem dentro dela, como a própria Terra, podem acabar se machucando. E é por este motivo que ela nunca quis usar essa técnica antes. Mas nesse caso, ela acredita que irá ficar tudo bem, já que eles estão numa ilha flutuante artificial. Só que esse ataque fez com que o núcleo da ilha entrasse em desordem. Se ela tiver que redirecionar outro ataque de Mael, não há dúvida sobre o que vai acontecer. Mas Diane parece não ter outra escolha. Diante de mais um ataque de Mael, ela usa Gideon para redirecioná-lo. E com isso, a ilha flutuante desmorona. Todos começam a cair em queda livre. Porém, Diane de alguma forma para de cair. E ao abrir os olhos e olhar para cima, ela vê que foi a Elizabeth que a salvou. Porém, ela pede para Elizabeth não se preocupar com ela e salvar o King, que não pode voar por estar com sua magia selada. Mas alguém grita: deixa o King comigo. E esse é o Hawke, que transportou e está com Gold e agora vai com tudo para pegar o King também. E triste, Elizabeth apenas pode observar o corpo de Derrere caindo. E infelizmente, ela não poderá dar a ela um enterro digno. Hawke, por sua vez, está tendo dificuldades em encontrar e chegar até o corpo de King. Enquanto isso, King, o rei das fadas, continua caindo para sua morte. Acreditando ser os seus últimos momentos, ele pede desculpas para o seu capitão por não ter conseguido proteger Elizabeth. Ele se lembra do momento que Meliodas disse para ele que ele era um rei incrível, mas ele responde que não, que é uma piada como rei. Ele se lembra também de seus amigos, Oslo e Helbran, aqueles que perderam suas vidas lhe protegendo. Ele pede perdão a eles por não conseguir protegê-los. Uma lembrança de Gloxinia também surge. Foi do momento que ele disse para King que, mesmo tendo despertado suas asas há pouco tempo, ele conseguia manejar o poder da lança espiritual tanto quanto ele, e que esperava grandes feitos dele. Mas King revela que ele o subestimou, que ele não conseguiu ser um rei como ele foi. E por fim, ele se lembra de Diane, dizendo para ele que sempre o amou e que sempre irá amá-lo. E perguntando: você ainda me ama? Neste momento, King abre seus olhos e ele se lembra do que prometeu a Diane, que desta vez a protegeria até o fim. Agora é a hora de mostrar sua nobre dignidade e quem ele realmente é. O selo do silêncio começa a se desfazer. Enquanto isso, Elizabeth se esforça bastante para conseguir segurar Diane,
Mas vendo a sua dificuldade e temendo pelo pior, Diane pede para Elizabeth deixá-la fugir sozinha. Porém, parece ser tarde demais, pois Mael já estava atrás de Elizabeth. E nesse momento ela percebe que não irá conseguir fugir nem salvar Diane ao mesmo tempo. Até que então, repentinamente, Mael é brutalmente atingido e lançado para longe. King diz para Elizabeth e Diane que agora está tudo bem e que ele irá cuidar do resto. Tanto Diane quanto Elizabeth ficam espantadas. E Gloxinia já sabia, e foi por isso que ele disse: Rei das Fadas Harlequin, quando suas asas estiverem completamente crescidas, você será o Rei das Fadas mais poderoso de toda a história. Como líder do seu clã, como rei que protege a todos, ele não deixará que nada nem ninguém se perca. O Rei das Fadas Harlequin libera o seu verdadeiro poder.